filosofia, nas ciências, as pessoas viveram um tempo de otimismo exacerbado. Nós entramos no século XX achando que nós poderíamos debelar todas as doenças do mundo. Nós entramos no século XX acreditando que nós teríamos uma longevidade quase que ilimitada. Nós acreditávamos na bondade do homem e no progresso da ciência. Por causa disso também, as pessoas quase que marcaram um tempo para o fim da religião. Friedrich Nietzsche escreveu uma das suas obras, Assim Falou Zaratustra, onde ele apresenta um tipo de super-homem. E na ideia de Friedrich Nietzsche é que para o homem viver, ou para o super-homem viver, é necessário que nós matemos Deus. O mundo não aguenta homens que vivem na plenitude da humanidade com uma ideia de Deus. Então, se existe Deus, é preciso que nós o matemos. Mais tarde, a ideia de Friedrich Nietzsche passou também para a teologia e algumas pessoas então falaram que nós poderíamos viver nossa própria religião sem a ideia de Deus. Mas não só Deus tinha a necessidade de morrer, ou nós tínhamos a necessidade de matar Deus para que nós fôssemos verdadeiramente homens, como a ideia de igreja e a ideia de religião. Também houve profecias que nós não precisaríamos nem de igreja nem de homens. Ainda no século XIX, e existe no Rio de Janeiro uma igreja positivista, onde a ideia é celebrar a ciência humana, a liberdade humana e a vida entre os homens, sem necessariamente pressupor a ideia de Deus. Mas logo entrado o século XX, nós experimentamos aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra Mundial, que foi uma bomba, não só um balde de água fria, mas uma bomba sobre a nossa cabeça, porque nós mesmos nos interrogamos como é que o homem conseguiu fazer isso consigo mesmo e com os seus semelhantes. E nem bem havíamos nos recuperado da mortandade que foi a Primeira Guerra Mundial e o uso da ciência, não para debelar as doenças, mas para matar os homens. Nem bem havíamos nos recuperado do primeiro baque do século XX, começamos a Segunda Guerra Mundial, que foi pior ainda. A verdade é que nós atravessamos o século XX sem que Deus tenha morrido e sem que a igreja tenha acabado. No entanto, nossa ideia sobre igreja sofreu bastante no século XX. Eu tenho diversos livros na minha casa, onde os autores dizem, tudo bem que a religião não acabou, Deus não morreu, mas a igreja é desnecessária. E eu acho que essa ideia habitou nossa mente durante muito tempo. Eu tenho um livro lá em casa, por exemplo, chamado Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. A ideia é como você viver a sua fé de forma privatizada, intimizada, subjetivizada, sem necessariamente precisar de um grupo como este, como o grupo da igreja. Daí eu acho que nós precisamos resgatar a ideia da igreja e só podemos fazer isto
voltando para a Bíblia e examinando a igreja a partir daquele que a criou, Deus. É por isso que quando começamos a falar da igreja há 4 domingos atrás, nós não começamos com a igreja, mas começamos com Deus. Porque tudo começa nele. E a igreja é, na terra, a expressão visível do Deus invisível. E ele está presente na igreja por causa disso. Eu considero que nós estamos tratando de uma das coisas mais centrais da fé cristã, quando nós tratamos da importância da igreja. Então já passamos pela ideia de que igreja é uma extensão de Deus na terra. A igreja é a família de Deus, onde Ele é o nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, nós somos irmãos uns dos outros e a igreja é a noiva do Senhor Jesus. A igreja é a casa de Deus e precisamos ver a igreja também como uma casa. Domingo passado nós tratamos da ideia da nossa influência onde quer que estejamos, na escola, no escritório, na nossa casa, na nossa vizinhança. Eu sei que agora, além do bolão que você já participou, você está querendo saber qual é a cor do Neymar, a cor do cabelo do Neymar amanhã, na hora do jogo, e qual o penteado que ele vai assustar a gente, não é? Pessoas como Neymar, que já tem tudo o que precisa e o que não precisa, precisa de fazer no seu próprio corpo alguma coisa diferente que homens mortais não fazem. Porque pelo fato de ter tudo, ele agora tem uma necessidade de que ele mesmo saiba aquilo que ele é. No dia que você tiver tudo, vai lhe faltar o principal. Porque você vai ter tudo, mas não vai ter ciência de quem você é mesmo. Ao examinar o que é a igreja, nós estamos indo na raiz, no fundamento de todas as coisas. Nós estamos vendo como é que Deus vê a igreja. E é importante e é necessário que nós vejamos a igreja a partir da perspectiva de que a igreja é a parte visível do Deus invisível aqui na terra. Deus está nela, Deus se apresenta nela e é nela conhecido e manifestado. Tenho falado que nos primeiros 4 séculos da vida cristã, essa igreja não tinha templo. Aqui no meio, Libe. A igreja viveu 330 anos praticamente sem prédio. Porque era uma religio illicita, no latim, como diziam os nossos avós. Era uma religião ilícita, tinha que viver quase que às escondidas. Ainda no século XVIII, na América Central, os escravos precisavam levantar às 4 da manhã para fazer o culto, porque os brancos não deixavam que eles adorassem a Deus à luz do dia, porque eles tinham que trabalhar, inclusive domingos. O cristianismo, de alguma forma, foi uma religião marginal, onde no primeiro século até o século XIX, e talvez ainda no século XX e século XXI, cristãos tenham que muitas vezes se reunir às escondidas. A primeira igreja batista no Brasil, em Salvador, depois de 2 tentativas de batizar pessoas no mar do bairro Calçada, em Salvador, sem conseguir porque as pessoas impediam, começou a ter a estratégia de anunciar: vamos batizar em Calçada, na região do mar em Salvador, e de repente eles saíam e batizavam na Pituba. Era um tipo de nó às avessas que eles tinham que dar para os inimigos que não queriam a igreja protestante no Brasil. Isso é recente, 140 anos atrás.
acontecia no nosso meio. Uma das coisas que então temos visto na igreja é, por outro lado, a influência que Deus quer que você tenha por onde quer que você vá. Além de a igreja ser a casa de Deus, a igreja também é o oikos de Deus, é a influência que você tem sobre as outras pessoas onde você está. Então, quando Deus vê um filho dele, ele vê o seu filho influenciando pessoas, e não só sendo influenciado. Pessoas que estão à frente, ou na frente, estão dando o ritmo para a humanidade e não apenas seguindo o fluxo do mundo. Hoje, eu quero examinar com você e quero convidar você para ver um texto bíblico. A partir desse texto, ver diversos outros textos bíblicos, onde Deus nos ensina um princípio muito legal, que é o princípio da hospitalidade. O princípio da hospitalidade. Mas o que isso tem a ver com a igreja? Isso tem tudo a ver com a igreja. Nos primeiros séculos, quando a igreja não tinha um prédio, ela funcionava basicamente a partir das casas das pessoas. E eu já tenho falado aqui que as casas não eram tão importantes, e muito menos importantes os donos da casa, porque o que era importante era o que era feito na casa das pessoas. Então quero convidar você a examinar o texto na sua Bíblia, ou talvez aí na projeção, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9, página 1706, se você está usando a Bíblia da igreja. Ou então, este versículo. 6 palavras. Hospedem uns aos outros, sem reclamar. Hospedem uns aos outros, sem reclamar. De manhã, o pastor Naldo falou para nós de Hebreus capítulo 13, versículo 2. A hospitalidade era esperada na igreja do primeiro século. Um líder na igreja, para ser líder, tinha que ser hospitaleiro. 1 Timóteo capítulo 3. As viúvas, para receberem algum benefício, alguma ajuda da igreja, deveria ter praticado a hospitalidade. 1 Timóteo capítulo 5. As mulheres dos presbíteros, ou as mulheres dos líderes da igreja, deviam ser hospitaleiras também. Em Tito capítulo 1, versículo 8, as mulheres deviam ser hospitaleiras e não diabólicas. Eu falo aqui diabólicas porque a palavra que o apóstolo Paulo usou é exatamente isso. A palavra que ele usa para falar mal ou para levantar calúnia é diabo, que no grego não é só uma figura para Satanás, mas é exatamente você colocar armadilha na vida dos outros. E as mulheres dos líderes da igreja, quando fossem de casa em casa, não deveriam estar falando mal das pessoas, não deveriam ser diabas. Não é como o artista da TV fala naquela novela, não é? Qual era o artista que chamava a mulher de diaba? Teve uma novela dessa que vocês assistiram, mas já vieram umas 43 outras e já esqueceu também. A hospitalidade era esperada, mas a hospitalidade era recomendada. Era mandamento de que nós, os cristãos primeiros, fossem hospitaleiros, que hospedassem pessoas na sua casa. De manhã nós vimos Hebreus 13, 2. Agora à noite estou lendo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Mas você pode ver também em Romanos, capítulo 12, versículo 7. Pratiquem a hospitalidade. Ou Romanos, capítulo 5. Hospedem uns aos outros. Não é só uma prática esperada, mas é uma prática recomendada, mandada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só que o apóstolo Pedro agora acrescenta
uma ideia. Hospedem sem reclamar. Mesmo uma prática do mundo antigo, é possível que pessoas estejam fazendo aquilo resmungando. Eu faço, mas eu faço contrariado. Eu faço, mas não gosto muito disso. Eu faço, mas a coisa não é boa, não é legal. O apóstolo Pedro está falando, façam isso sem reclamar. Esse texto me levou naturalmente àquele dia em que Pedro, saindo da sinagoga com Jesus, foi para a sua casa e o texto diz, a sogra de Pedro estava acamada. Uma casa pequena, como uma casa de um pescador no primeiro século, provavelmente de um cômodo só, era muito incômodo ter alguém doente e chegar logo ali 15 marmanjos. Jesus, 12 discípulos e mais uns outros, assim que depois ele teve que fazer uma seleção dizendo, eu quero 12, vocês aí ficam aí como reserva técnica e a proporção que eu precisar eu vou chamando vocês e tal. Para uma casa de um cômodo, é muito incômodo ter alguém doente e chegar ali 15 marmanjos com o estômago roncando. Eu não estou dizendo que foi por causa disso, mas é muito provável que Pedro tenha recebido uma chamada da sua esposa, diz assim, dizendo o quê? Ah, basta olhar. Como é que é o olhar? Oh, entendi. Eu conheço esse olhar. Tá? Segundo nossa filósofa contemporânea, Gláucia, não precisa de palavra, basta um olhar do tipo... A gente sabe. E agora o apóstolo Pedro, lá na frente, no final da sua vida, diz, pratiquem hospitalidade sem reclamar. Eu quero convidar você a examinar comigo, assim, mesmo que seja mentalmente, a ideia sobre a hospitalidade no Novo Testamento e no Antigo Testamento. O mundo antigo não tinha hotel, ainda não tinha hospedaria. No século I, no tempo de Jesus, já começa a se falar de hospedaria. Ele conta uma parábola do samaritano que levou uma pessoa para uma hospedaria, mas não era muito comum ter hospedaria. Não era comum ter restaurante que fazia comida, como nós conhecemos hoje, e às vezes quando a gente quer resolver uma coisa, a gente vai para um restaurante e entre uma garfada e outra, a gente vai resolvendo muitos problemas. Muitos problemas hoje são resolvidos em um restaurante e não na nossa casa. No mundo do Novo Testamento, o mundo era diferente do nosso. Não era como o nosso, não tem hospedaria, não tem restaurante. As coisas precisam ser resolvidas nas casas. E as pessoas têm que abrir as suas casas. Daí que eu falei ainda há pouco, a hospitalidade era esperada. Se você reparar, por exemplo, o sobrinho de Abraão, porque o pastor Naldo falou de manhã sobre a hospitalidade de Abraão, o sobrinho de Abraão, Ló, no capítulo 19 de Gênesis, recebeu os visitantes na sua casa. No entanto, os moradores da cidade onde Ló estava não receberam bem as pessoas. E à noite, praticamente forçaram os homens a sair da casa e aconteceu o que aconteceu. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50, este profeta de Deus vai retomar a ideia de que os homens de Sodoma não recebiam visitantes em suas casas. Se vocês prestarem atenção no texto de Ezequiel, capítulo 16, ele vai julgar que não receber pessoas é pior do que a promiscuidade
que passou para a história como sendo uma característica de Sodoma e Gomorra. Para o profeta Ezequiel, não receber pessoas em casa é pior do que viver na prostituição. Ele disse: o seu problema, Sodoma, seu problema, Gomorra, é que vocês não tratavam bem os estrangeiros que chegavam na sua cidade. Vejam vocês que a moralidade judaica cristã colocou no sexo um tipo de tabu, que tudo que se refere a sexo, então a gente eleva a um grau exponencial. Não estou dizendo que não seja assim, e nem que não deva ser assim. O que eu estou dizendo é que na análise do profeta Ezequiel, a hospitalidade é um valor tão grande no mundo antigo, que não receber alguém é pior do que ser um prostituto. No livro de Juízes, há outra história que leva basicamente 3 capítulos, capítulos 19, o 20 e o 21, de um levita que chegou numa cidade da tribo de Benjamim, a cidade de Gibeá. E aquele homem, a sua esposa e o seu servo iam dormir na praça, porque diz o texto, ninguém quis abrir a porta para que ele dormisse ali. De repente chegou um homem que morava naquela cidade, mas não tinha nascido naquela cidade, e disse: você não pode dormir na praça, porque os homens dessa cidade são maus. Que hospedou aquele homem, aquela família, o homem, sua esposa e seu escravo, recebeu na sua casa. De noite, à semelhança de Sodoma e Gomorra, os homens daquela cidade vieram, forçaram aquela casa, e o homem teve que entregar a sua esposa. No final do dia, ela veio a falecer. Quando ele voltou para casa, cortou a sua mulher em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo de Israel, dizendo: a maldade de Gibeá, a maldade dos homens de Gibeá fez com que eu cortasse minha esposa. Nunca aconteceu isso na história, nunca antes na história de Israel aconteceu algo assim. E as pessoas se indignaram e houve uma guerra intestina entre as 11 tribos de Israel contra a tribo de Benjamim. E naquele dia, praticamente, a tribo de Benjamim foi dizimada por causa do fato de que Benjamim tomou as dores de Gibeá, mas não exerceu justiça, porque os homens de Gibeá não receberam aqueles estrangeiros na sua cidade. No Novo Testamento, no capítulo 9 de Lucas, Jesus teve que apaziguar 2 dos seus discípulos, chamados filhos do trovão, Boanerges, João e Tiago, porque eles não foram recebidos em uma aldeia de Samaria. Lucas capítulo 9. E porque Jesus e seus discípulos não foram recebidos, alguém teve uma ideia, que nós diríamos ideia de Jerico. Sim, Senhor, Tu queres que peçamos fogo do céu para que façamos churrasquinho de samaritanos? E Jesus disse: vocês não sabem o tão violento que vocês são, vocês não sabem de que espírito vocês são. E então ele apaziguou aqueles discípulos. Mas a ideia é, de novo, que hospedar é uma prática esperada naquele tempo. Hoje à tarde, com um grupo, nós debatemos o texto de Neemias, capítulo 5. Diz no texto de Neemias, capítulo 5, a partir do versículo 14, que durante 12 anos, 150 homens judeus, mais os seus chefes, mais visitantes, comiam na casa de Neemias, o governador. Ele matava um boi por dia, 6 ovelhas por dia, diversas galinhas. De 10 em 10 dias ainda tinha que suprir a sua adega, porque o pessoal entornava todas, e de 10 em 10 dias ainda tinha que suprir um carregamento de vinho durante 12 anos. Eu pedi que alguém calculasse o número de refeições que ele deu durante 12 anos para cerca de 200 pessoas. Passam de 2 milhões de refeições. Aí alguém pergunta assim: e tinha lanche? Veja só como é que é a maldade das pessoas, né?
A gente está falando de hospitalidade e a pessoa já exponencia, é isso? Coloca o negócio num patamar violento. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. A igreja cristã começou num ambiente de hospitalidade. Se vocês virem comigo Atos capítulo 1, versículo 15, vocês vão ver que Jesus vai com um grupo de discípulos, e aí talvez 80 discípulos, 90 discípulos, na maioria galileus, quer dizer, moram mais de 100 quilômetros de Jerusalém, chegam em Jerusalém e Jesus morre na Páscoa. Esse grupo não sai de Jerusalém e passa praticamente 50 dias dentro de uma casa, orando. Atos capítulo 1, versículo 15, produção, tem aí? Está dormindo? Não? Está aí? Está legal. É o capítulo 1. Esse não é o capítulo 3? É o 4? E por que você colocou o 4? Você vai batizar domingo que vem, não vai? Ore esta semana toda, para que eu não lembre destas coisas que você faz. Daí. O texto de Atos 1,15 num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: eles estão na mesma casa, na casa em que 40 dias atrás eles celebraram a última ceia, na parte de cima da casa. Esta é uma casa grande, é uma casa de uma pessoa rica. Mas eu fico pensando nesta casa, pessoas que 80 marmanjos estão vivendo durante 40 dias, ou 50 dias. Porque no capítulo 2 de Atos, capítulo 2 de Atos, versículo 1, quando chegou o dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus, eles, todos os seguidores, estavam de novo no mesmo lugar. Isto quer dizer que aqueles 120, talvez tenhamos que colocar aí, no máximo, 20 seguidores de Jesus que moravam em Jerusalém e tinham suas casas ou parentes em Jerusalém. Mas talvez 100, 90 pessoas eram da Galileia e ficaram morando 50 dias numa mesma casa. Dá para imaginar despesa, água, banheiro, roupa lavada, comida, cama. Dá para imaginar um acampamento que dure 50 dias? E esse acampamento é na sua casa? Foi assim que a igreja começou. Foi assim que ela começou. 50 dias em uma mesma casa. Orando, claro, comendo, filando a boia e tal, por aí vai. Pedro, inclusive, que é morador de Cafarnaum, a mais de 100 quilômetros de distância, está morando agora nessa casa. Por isso o apóstolo Pedro escreve: pratiquem a hospitalidade e não reclamem. Pratiquem a hospitalidade e não reclamem. Ele teve experiência de ser hospedeiro. Ele teve experiência de ser hóspede. E agora, como mestre da igreja, como pastor da igreja, ele recomenda: façam isso, porque eu sei o que é hospedar gente na minha casa, mas eu sei também o que é ser hospedeiro na casa dos outros. Portanto, hospedem uns aos outros. Bem, o que isso tem a ver no primeiro século ainda, e depois o que isso tem a ver conosco? Eu acho que tem muito a ver conosco. No primeiro século,
os pais tinham o direito de rejeitar seus filhos. Então, se era uma gravidez indesejada, quando o filho nascesse, os pais tinham o direito de deixar seus filhos na rua. Se alguém pegasse, tudo bem. Se não pegasse, não era crime que abandonassem meninos, meninas na rua. Doentes e aleijados tinham que viver na rua. Estrangeiros provavelmente teriam que morrer ou viver na rua. Em Roma, os estudiosos dizem que de cada 10 pessoas, 7 eram escravas. É nesse contexto que o cristianismo está crescendo. É nesse contexto em que nós recebemos um mandamento do tipo: hospedem uns aos outros sem reclamar, porque aí tem viajantes, tem meninos abandonados, tem doentes, tem uma série de pessoas que são rejeitadas, tem escravos. Mas tem um outro detalhe, é que muitos crentes no primeiro século tinham sua casa confiscada, tinham seus bens tomados, pelo simples fato de serem crentes no Senhor Jesus. Imagine você vem para uma reunião como esta, e quando volta para casa, sua casa está ocupada, e não é ladrão, é o Estado que tomou a sua casa. Quando você pergunta por que estão fazendo isso, a resposta é simplesmente: porque você é crente, nós tomamos a sua casa, você não tem mais direito de viver nela. No livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 34, o autor sagrado dá uma ideia de como pessoas estavam perdendo as suas casas, como pessoas estavam sendo presas, como pessoas estavam sofrendo e como a igreja viveu esse tempo caótico do primeiro século. Vamos dar uma olhada lá? Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 34. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, crentes presos. E quando tudo que vocês tinham foi tirado, quer dizer, as casas foram tomadas, pelo fato de serem crentes, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Meus queridos, o mandamento de sermos hospitaleiros não é para que nós mostremos as louças que nós temos na nossa casa, nem a televisão 4K de 76 polegadas. Não é para mostrar o último filtro de café que nós compramos, nem a máquina Três Corações ou Nespresso. Qual é a outra marca? Três Corações, Nespresso. Dolce o quê? Puxa vida, essa eu não conhecia não. Eu preciso ir na sua casa, viu, Ana? Dolce Gusto, não é? É isso mesmo? Que beleza. No mundo que nós vivemos, nós usamos nossa casa para exposição do que nós temos. O Novo Testamento recomenda que nós apliquemos ou usemos a hospitalidade para abençoar a vida de outras pessoas. Meus queridos, foi assim que a igreja do Senhor Jesus viveu e sobreviveu. E só tinha este meio de sobreviver quando pessoas abrem suas casas, não para mostrar o que têm. Eles precisam abrir as suas casas, porque se não abrirem, pessoas vão morrer na rua, vão ser presas por serem cristãs, não vão ter nada o que comer na vida. Mas o melhor de tudo, não vão aprender um com os outros na Bíblia, da vida cristã. Esta série de mensagens serve exatamente para que Deus mova o nosso coração, o meu coração, o seu coração,
para que você comece a ver a sua casa como um lugar de bênção e não um lugar de exposição. Não para um lugar onde você mostra o que tem. Um lugar para que pessoas sejam abrigadas, acolhidas, abençoadas. Para que pessoas cresçam na vida cristã. Áquila e Priscila eram um casal, em Atos capítulo 18 trata disso. Áquila e Priscila usavam a casa deles para ajudar pessoas que ainda tinham perguntas e dúvidas sobre a fé cristã. Hoje à noite é uma noite muito legal, eu acho, na vida da nossa igreja. Hoje à noite eu queria que nós experimentássemos um pouco do que era a comunhão, do que era a hospitalidade e a ajuda que os cristãos davam no primeiro século. Se você olhar ali, sobre as duas mesas, eu não sei, uma é mesa, eu não sei como é o nome daquele negócio ali. O quê? Como é que é o nome disso? Ah, tá. É uma mesa e um aparador. Ali tem diversos gêneros. Durante vários dias, nós pedimos que vocês trouxessem gêneros. Hoje nós estamos dizendo, pegue os gêneros e leve. Hoje à noite, se você precisa de alguma coisa na sua casa e tiver ali, pegue. Nós já deixamos sacolas plásticas vazias para abençoar você. Hoje nós não estamos pedindo que você traga. Hoje à noite estamos pedindo que você leve. Hoje à noite, se você conhecer alguma instituição, alguma família que está precisando, pegue e leve. Aquilo ali é para ser levado. Hoje à noite, nós queremos transferir a bênção que recebemos das doações para que você leve para a sua casa, ou para a casa de alguém, ou para uma instituição para abençoar outras pessoas. Era assim que a igreja vivia no primeiro século. Você precisa de mais? Nós ainda temos algumas cestas básicas lá atrás, eu não sei quantas, mas temos, não temos, Paulo? Se você precisar de mais, peça, fale com Paulo, fique em pé aí, Paulo. Se você precisar de mais, fale com o Paulo, e ele vai dar para você o que você está precisando. Era assim que os crentes viviam no primeiro século. Pessoas acolhendo umas às outras, abrindo não só a porta das suas casas, mas abrindo antes de tudo o coração para as pessoas. Hoje à noite, nós vamos terminar o nosso culto orando uns pelos outros. E eu tenho tido uma das maiores alegrias na minha vida, é que pessoas estão confiando que nós estamos orando, e estamos mesmo. Você deve estar recebendo recado dizendo, eu estou orando por você. Hoje à noite, você vai pegar nesse marsupial, nessa sacolinha, nesse negócio aí, da cadeira da sua frente, tem uma ficha para pedido de oração. Eu quero que você também preencha o pedido de oração, mas vai ter alguém orando com você hoje à noite. Porque nós não queremos pedir sozinho. Nós queremos orar uns com os outros e queremos nos associar ao seu pedido. Queremos pedir a Deus o que você já está pedindo para Ele. Hoje à noite é dia de celebrarmos a ceia do Senhor juntos. Então vamos fazer assim. Agora é hora de orar uns pelos outros. Antes de orarmos uns pelos outros, nós vamos pegar a ficha e vamos preencher. E a pessoa que está do seu lado também vai preencher. E aí nós vamos orar uns pelos outros. Vamos fazer assim. Depois, nós vamos celebrar a ceia juntos. Depois, nós vamos dar os nossos dízimos e ofertas.